E nós podemos recordar, visto que as crianças desempenharam um trabalho tão lindo, né? Apresentando aí a ceia, ali mostrando aqueles ramos de aquelas palmeiras, né, sendo jogadas ali, e Jesus entrando em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas hoje cedo nós falamos desse cenário, né, desta cena que aconteceu ali há 2000 anos atrás, quando Jesus entra em Jerusalém, e ao término desta semana, ele ali ao finalzinho dela, ele é crucificado, e então depois ressuscita. Mas para nós tomarmos, né, da matéria que tivemos nesta manhã, vamos recordar desde o domingo, de domingo a domingo, o que aconteceu? O que aconteceu no domingo anterior à ressurreição de Jesus? O que aconteceu? Quem lembra? A Igreja Católica dá o nome de Domingo de Ramos, né? Nós, mostrando pela palavra de Deus, Jesus entrando de forma triunfal num BYD, num jumentinho, né? Então ele entra não numa carruagem, ele entra num jumentinho em Jerusalém, e as pessoas então ali jogam ramos, aqueles ramos de palmeiras, né? Aquelas coisas, e ele vai entrando ali, e o que o povo clama? Hosana ao filho de Davi, é aquele que vem em nome do Senhor. Então isso acontece no domingo, Jesus entra em Jerusalém, né? E na segunda-feira ele faz uma coisa que, para aos olhos dos discípulos, eu acho que eles pensaram assim: meu Deus, mas Jesus vem em Jerusalém, o problema já está gerado aí durante esses 3 anos, né? O ministério de Jesus durou mais ou menos 3 anos e meio, e ele faz o que ali no templo, gente? Não, ele não destrói. ele retira os cambistas, ele expulsa os cambistas, né? Então ele faz uma limpeza, não é isso? Ele diz: destrua, ele chega a dizer isso lá: destrua este templo e eu edificarei em 3 dias, né? Falando da sua morte e ressurreição. Então na segunda-feira ele faz aquela purificação do templo, ele simplesmente com seu azorrague vai fazendo aquela limpeza ali no templo, né? E na terça-feira, o que acontece? Terça-feira, purificação. Na segunda, terça-feira, ele começa a debater e ensinar ali os fariseus, os sacerdotes, os discípulos, todas aquelas pessoas com as quais ele encontra. Então, na terça-feira é o ensino, é o debate. Na quarta-feira, o ponto principal é Judas se encontrando com aqueles que o pagariam para entregar Jesus, né? Na quarta-feira. E na quinta-feira é muito sabido de vocês, né? Na quinta-feira Jesus pede os discípulos para preparar um lugar para quê? Para a Páscoa, né? Até então ele estava cumprindo toda a Escritura. Então ali ele ia cear, lógico, a Páscoa. Ele ceou a Páscoa da forma judaica, né? Da forma judaica, a Páscoa como ela é na forma judaica, mas ali ele já estava instituindo a ceia dos cristãos. Ali ele estava instituindo aquilo que seria o que nós vamos fazer aqui hoje, que é a ceia do Senhor. Estamos reunidos para, através dos elementos, que é o pão e o fruto da vide, né? E diante disso nós estamos dizendo a Deus, estamos cumprindo a ordem que o Senhor deixou de cearmos, de lembrarmos destas coisas até que Cristo volte, né? Isso foi na quinta-feira. Depois da ceia, Jesus foi para onde? Acabou a ceia na quinta-feira. Getsemane. Jesus foi para o Getsemane. O que aconteceu no Getsemane? Ele estava tão angustiado, orou a noite inteira, né? E aconteceu o que? Ele teve aquela hemorragia, suou sangue, e clamando a Deus: ó Senhor, se possível passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Observe que tudo isso veio acontecendo nesta última semana, que nós estamos relatando ela, mostrando para vocês dia a dia,
a gente podia ter mostrado isso no domingo passado, para cada dia vocês sentirem aquela presença, aquilo que estava acontecendo naquele dia. Mas é só você voltar aí alguns dias e vai ver que na quinta-feira à noite Jesus vai ao Getsemane, e ali ele orou, se angustiou, orou por toda a humanidade, e ali ele estava se entregando-se como um cordeiro pascal. E na sexta-feira o que aconteceu, gente? Na sexta-feira às 3 horas da tarde, para ser mais específico, ele entregou o seu espírito, foi crucificado, e ele entregou o seu espírito. E uma coisa interessante que aconteceu na crucificação de Jesus, que assustou até Pilatos, é que a morte de Jesus foi muito rápida, né? Mas por que a morte de Jesus foi muito rápida? Já que a crucificação fazia com que homens ficassem pendurados no madeiro de 2 a 3 dias até com vida. Então, para que eles não ficassem pendurados, Pilatos pediu para que eles fossem tirados de lá. Então eles precisavam morrer de forma mais rápida. Eles foram lá e fizeram o que com eles para morrer mais rápido? Isso eu não falei hoje cedo, tem que saber pela Bíblia, tá? Quebraram as pernas dos 3, não foi isso? Quebrou as pernas de quantos? Dos 2 ladrões. Por que eles fizeram isso? Porque Pilatos pediu para tirar eles da cruz rápido, porque eles não queriam eles pendurados lá no sábado, né? Eles estavam ali no dia da preparação, né? Aquela coisa, então eles precisavam tirar aqueles homens da cruz. Então quando chegou em Jesus, por que eles não quebraram as pernas de Jesus? Porque ele já estava morto, e Pilatos muito admirou-se. Por que ele já estava morto? Porque a palavra de Deus disse no livro dos Salmos, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Então Deus precisou realmente tirar rápido a vida dele, né? Ali ele disse, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e ali Jesus expirou na cruz. Então o que eles fizeram? Eles não quebraram nenhum dos seus ossos, mas perfuraram-lhe com uma lança onde saiu água e sangue. E o que aconteceu no sábado? Não me fale de galinha. O que aconteceu no sábado, gente? Ele foi retirado na mudança do dia de sexta para sábado, foi sepultado, né, num sepulcro ali particular de um homem caridoso, né? Mas o que aconteceu no sábado? Deus estava trabalhando em silêncio. Sabe o que eu quero dizer com isso? Às vezes você pode pensar que Deus não está olhando para o seu sofrimento, mas mesmo que você esteja quase na sepultura, Deus está trabalhando em silêncio. Deus está trabalhando da forma que o homem não vê, da maneira que o homem não sente, mas no sábado Deus estava trabalhando mesmo quando tudo estava em silêncio. Agora nós precisamos entender que João, no capítulo 1, verso 29, quando João, o evangelista, diz acerca de João Batista, no dia seguinte João, que é o João Batista, ou Batista, viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira, aleluia, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que alguém pode tirar o pecado do mundo? Somente alguém sem mácula, sem ruga, conforme tinha que ser os cordeiros, os animais que eram oferecidos ali no templo ou no tabernáculo, conforme a lei de Moisés havia estabelecido que para o homem ter os seus pecados perdoados, ele precisava levar ao sacerdote um cordeiro, sem mancha, sem defeito, um cordeiro novo. E ali Jesus começa a caminhar no sentido de João Batista, que estava no Rio Jordão batizando, e ele aponta, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João continua, este é aquele a quem eu me referi, quando disse, vem depois de mim um homem, que é superior a mim, porque já existia antes de mim, eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim,
batizando com água. Qual o objetivo de João estar no Rio Jordão batizando? O objetivo era recepcionar quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E gente, quando a gente lê isso aqui, nós vamos entender, meus irmãos, que Deus preparou alguém para receber o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para lavar esse cordeiro de forma simbólica, porque o cordeiro, antes de ser oferecido lá no templo ou no tabernáculo, ele era lavado, para então ser oferecido por aquele que o ofertava. Então João veio para isso. Quando fala de precursor, é aquele que está ali com o objetivo de preparar o caminho, as estruturas, as mentes, os corações, para que as pessoas pudessem receber a Cristo. Portanto, eu afirmo algo de forma veemente: não há necessidade de um outro precursor, porque Cristo já veio e disse: vou para o Pai, mas eu volto. Como assim, Jesus? Não vou vos deixar órfãos. Quando Jesus disse assim: olha, vocês vão ter um momento que não vão me ver, mas de repente vocês já vão me ver. Gente, que parábola é essa? Que jogo é esse que Jesus fazia com seus discípulos? Ele estava dizendo o seguinte: que a partir do momento que ele pisou nesta terra, a terra não passaria mais nem um dia sem que o Espírito Santo caminhasse nesta terra através dos filhos de Deus. É isso que ele estava dizendo. Jesus não está aqui? Lógico que está. De que forma? Na pessoa do Espírito Santo. Onde? Nos corações rendidos a Cristo. Não vos deixarei órfãos. Aí João veio preparar, veio precursar. Que história é essa de precursor de segunda vinda? Não existe isso. Não existe tal coisa na Bíblia. Eu mesmo não o conhecia, disse João Batista. Mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus, como pomba, e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Gente, João Batista foi instruído por Deus. Você vai batizar, vai chegar um dia em que você verá o Espírito Santo de Deus descendo e permanecendo sobre alguém. Mas espera aí, João não conhecia Jesus, eu te pergunto? Apesar de serem primos, você acha que conhecia ou não? Quem acha que conhecia? Dalice diz que não, né? João Batista conhecia ou não Jesus? Sim ou não? Vou ler novamente. Não tem que ser eu que tenho que responder a palavra. Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João, o Batista, deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele, Jesus. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou, quem? Deus, o Pai, para batizar com água, não me tivesse dito: aquele que sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João, você batiza com água, virá aquele que batizará os seus filhos com o Espírito Santo. Que é ser batizado com o Espírito Santo? É ser Cristo aqui nessa terra, é carregar o Espírito Santo em si, é vencer as obras da carne, é vencer tudo aquilo que leva você a ceder à natureza humana e praticar as obras da carne, de Gálatas capítulo 5, e faz com que você produza o quê? O fruto do Espírito Santo, que
como as crianças cantaram tão lindo, é como uma tangerina cheia de gomos, representando amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. É isso que o Espírito Santo produz naquele que se entrega para Ele. E João estava ali naquele momento entendendo que daquele momento em diante, ele continua dizendo, João Batista, agora importa que ele cresça e eu diminua. Aí eu me pergunto, essa fala, essa afirmação de João, importa que ele cresça e eu diminua, é algo que deveria ser repetido por um cristão hoje? Porque às vezes a gente vê pessoas, importa que ele cresça e eu diminua. João Batista ainda não, apesar de ser o maior, Jesus aponta para ele e diz assim, olha, entre os nascidos de mulher não teve um maior que ele, grande profeta precursor da vinda do Messias, que veio aplanando os caminhos, né? Os montes e vales, deixando o quê? Corações abertos para receber o Messias, o Cristo. E ele disse, importa que ele cresça e eu diminua, e foi isso que aconteceu, ao ponto de João Batista chegar até ao martírio, à morte por Cristo. Mas se nós dissermos, importa que ele cresça e eu diminua, nós estamos simplesmente voltando a um momento em que o Espírito Santo ainda não havia sido enviado à igreja para morar nos corações daqueles que creem que não estamos aqui para simplesmente pedir que nós venhamos diminuir, mas pedir para que esse crescer que João disse acerca de Jesus, que este crescer, coloque-se no lugar desse crescer. Quando João diz, importa que ele cresça, ele estava dizendo assim, importa que ele cresça, que Jesus cresça, que Jesus apareça, que Jesus se manifeste. E sabe o que João estava dizendo também? Importa que essa igreja cresça, que os seus irmãos cresçam, que os seus irmãos apareçam, que o Espírito Santo coloque essas pessoas que têm o Espírito Santo dentro de si, crescendo, não peça para diminuir, não peça como João fez, importa que ele cresça ou diminua. João já disse, importa que você cresça. Por quê? Porque você é a continuação de Cristo aqui na terra. Importa que você cresça, importa que esta igreja cresça, importa que o amor cresça no seu coração, importa que o Espírito Santo cresça na sua alma, importa que Deus faça você crescer não só na estatura, não só no conhecimento, mas no amor, na alegria, na paz e naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Gente, todo mundo sabe o que é doutrina? O que é doutrina? Doutrina é, em outras palavras, ensino. Doutrina, em outras palavras, é ensino. Concorda comigo? O que é doutrina? Ensino. A palavra de Deus fala de 3 tipos de doutrina. A doutrina de Deus significa que é Deus instruindo os seus filhos, através de quê? Dos anjos, do sol, das estrelas? Também, mas através do homem, do pregador, do pastor, do presbítero, daquele que leva a palavra. Tem outros tipos de doutrina na Bíblia, que a Bíblia cita, não tem? É a doutrina dos demônios. É o que? Ensino dos demônios. Oh, mas que coisa difícil, misericórdia desse ensino. Misericórdia. Eu não vou falar por vocês, mas eu me submeti à doutrina dos demônios por muitos anos. Isso é assustador? Não, é um ensino que tira Cristo da evidência e faz com que
aquilo que é anticristo, que é contrário à palavra de Deus, seja a essência da pregação. Simples assim, não é tão assustador. Exatamente. É difícil falar isso, mas talvez é mais prazeroso assentar e ouvir doutrina dos demônios do que ouvir doutrina de Deus. É isso que eu queria dizer, e foi bom você ter falado, que me deu coragem. Talvez seja mais aprazível ouvir doutrina de demônios do que doutrina de Deus. Talvez. Não digo isso para vocês, que vocês já conhecem o que é. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês entenderem que doutrina de demônios não é alguém com a capa preta, 2 chifres e um tridente, e ali trazendo medo. Não, é lindo. São uniões de textos, sem nenhum contexto para embasar, e simplesmente fazer daquilo a doutrina principal. E as pessoas amam, ovacionam. Doutrina de Deus, doutrina dos demônios e doutrina dos homens. O que significa isso? Ensino. Uma coisa eu quero perguntar aqui para a família Unidos em Cristo, a grande maioria está aqui presente, vocês pela internet, e eu quero que vocês sejam sinceros. Falando de doutrina, falando de ensino, estamos há alguns anos lutando para trazer a doutrina de Deus à cena, à evidência. Houve crescimento espiritual em relação à doutrina de Deus na sua vida, sim ou não? Quero que seja sincero. Houve crescimento espiritual? Houve ensino na sua vida, no seu lar? Houve aprendizado? Houve crescimento? Houve ou não houve? Então a doutrina tem sido apresentada, o ensino da palavra de Deus tem sido apresentado às pessoas. Quem não quer aprender, quem não quer aceitar a doutrina de Deus, mas prefere doutrina de homens e demônios, não pode reclamar da doutrina de Deus. Não tem esse direito. Então nós estamos aqui diante de uma cena onde João Batista encontra Jesus, ao qual ele não sabia que era, mas Deus havia instruído: aquele em quem é a pomba, o Espírito Santo descer como uma pomba e permanecer, este é aquele que batizará o povo com o Espírito Santo. E eu quero concluir essa pequena ministração para nós já entrarmos no período da ceia, dizendo uma coisa muito importante. Em Lucas capítulo 22, Jesus pede para preparar a ceia, é o que nós estamos fazendo aqui. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Jesus em vários momentos disse que estava vindo, estabelecendo o reino. João Batista aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o reino de Deus está próximo. Jesus vem e diz: o reino de Deus está dentro de vós. Paulo vem e diz que o reino de Deus não é comida, bebida, mas alegria, paz. Ou seja, o reino é quase como uma embaixada. Mesmo que você esteja no mundo, você faz parte do reino. E quando ele diz: não comerei dela novamente até que se cumpra no reino, quando nós vamos em João 14, ele diz no verso 18: eu não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Jesus dizendo aos apóstolos: vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai, vocês estão em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. O verso 28 diz: vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês.
Quando Jesus disse que não comeria novamente até que se cumprisse no reino de Deus, todas as vezes que um filho de Deus se reúne para cear, é Cristo ceando novamente dentro do reino de Deus. E ele chega a dizer: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo no reino de Deus. E nós estamos aqui hoje para quê? Não de forma simplesmente literal, entendendo que o pão representa o corpo literal, ou o vinho representa o sangue literal. Não, nada disso. Nós estamos simplesmente cumprindo aquilo que Jesus fez ali no seu último dia de vida, quando ele convidou os apóstolos e disse: estou fazendo pela última vez até que cumpra-se novamente dentro do reino. Através de quem? Através daqueles que entenderam que essa prática continua até que ele volte.